começou com uma ideia, e uma ideia bastante simples. Por que não usar outros materiais para diluir o sêmen utilizado na inseminação artificial? Porque normalmente o material mais indicado é o leite. Até que um pesquisador do estado de Alagoas resolveu investigar o que aconteceria se o leite fosse substituído, vejam só, pela água de coco. Resultado, a ideia deu certo e muito certo, mais até do que se esperava. A fertilidade aumentou e as cabras começaram a produzir muito mais fêmeas do que machos, o que é um sonho de todo criador. O dono dessa ideia é o professor José Ferreira Nunes. Ele é veterinário e há 2 anos vem tocando esse trabalho aqui na empresa de pesquisa de Alagoas. A EPAL, como é chamada, é um serviço do governo do estado em convênio com a Embrapa. Nesta pesquisa, o professor Nunes procura o jeito mais rápido de aumentar a produção de leite das cabras brasileiras. O objetivo desse trabalho da EPAL aqui em Alagoas é melhorar geneticamente o rebanho de caprinos leiteiros. Para isso, são escolhidos os melhores animais na hora de fazer a inseminação artificial, principalmente com água de coco. Esta cabra, por exemplo, aqui é um dos melhores animais que eles têm aqui. Ela é importada da Inglaterra e chega a dar até 3 quilos de leite por ordenha. Professor Nunes, que importância tem esse trabalho, essa escolha de animais para o pequeno produtor aqui no Nordeste? Pois não. Basicamente, esse trabalho é importantíssimo do ponto de vista genético do produtor, já que ele não tem acesso à compra de reprodutores importados, que custa relativamente caro, em torno de 6 milhões de cruzeiros hoje ou mais. Então, nós utilizamos um método de inseminação artificial, justamente congelando o sêmen dentro das nossas condições de Brasil, já que também o sêmen importado é relativamente caro. Se tem uma ideia hoje, uma ampola de sêmen sai em torno de aproximadamente 140 a 150 mil cruzeiros. E esse trabalho inicial ele é de uma forma totalmente subsidiada, quer dizer, nós identificamos melhor os animais de melhor potencial genético, através da inseminação nós conseguimos transplantar essa tecnologia ao produtor. Além de aumentar a produção de leite com o melhoramento do rebanho, o trabalho do professor Nunes procura tornar realidade um velho sonho de todo criador. O sonho é como aumentar o número de fêmeas, de cabritas, através da inseminação artificial. Esses filhotinhos aqui, esses cabritinhos, são tudo cria de fêmeas inseminadas com água de coco. E a maioria, mais de 70%, deu fêmeas, como esta aqui. São novinhos, tem um dia só. O que gosto mesmo é de chupar o dedo da gente. Nós acompanhamos durante vários dias a pesquisa que vem sendo feita aqui na estação de inseminação da EPAL em Alagoas. O trabalho é realizado com animais de raça pura importada. O professor Nunes afirma que vem tomando todos os cuidados para evitar qualquer distorção do resultado final. É que, às vezes, um macho, pela sua própria natureza, tem a tendência de só gerar fêmeas durante um certo tempo. Por isso o senhor está usando 5 bodes de 3 raças diferentes para eliminar coincidência. Coincidência genética entre reprodutores. Os 5 machos são de raças que vieram da Europa. Esse branco, o Sannen, é muito criado na Suíça e na Alemanha. O anglo-nubiano veio da Inglaterra. E o pardo alpino é também criado na Suíça. O que o senhor quer provar com esse trabalho, com essa pesquisa que o senhor está fazendo aqui na EPAL? Bom, nós queremos provar que a água de coco como diluidor, além de ter uma probabilidade de aumentar o número de crias do sexo feminino, ele poderá também aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho. O sêmen coletado é levado imediatamente para o laboratório. É nesse momento que começa o trabalho mais delicado e mais difícil. Em cabras, inclusive, esse processo ainda precisa ser aperfeiçoado. Há grandes dificuldades, por enquanto, para se trabalhar com o sêmen de bode. A fertilidade cai muito por causa da manipulação no laboratório. Mas o professor Nunes acha que está encontrando um jeito bem brasileiro de resolver isso.
A primeira providência é medir a quantidade de espermatozoides. Na média, em cada porção de sêmen coletada, o número chega a 2 bilhões de espermatozoides. E é necessária essa quantidade de 2 bilhões de espermatozoides para fazer a inseminação artificial? Não. Nós necessitamos apenas de 200 milhões de espermatozoides. E o que o senhor tem que fazer para chegar a esses 200 bilhões de espermatozoides? 200 milhões. Aí vem a novidade. Nós utilizamos para isso a água do coco, que vai nos baixar essa concentração para 200 milhões. Tá certo. Como é que é? Bom, utilizamos o coco, a água do coco normal, procedemos uma filtração para evitar qualquer problema de fragmentos dentro da água do coco. Coco, como esse normal que é um coco normal, em qualquer lugar. Aqui nós temos atentado apenas para o estágio de maturação do coco, que é importante. Então esse estágio de maturação, dependendo da situação, ele pode mudar o pH. Então ele tem que ser como? Ele tem que ser um pouco, não muito verde, mas também não muito maturo. Uma forma intermediária em que a água esteja relativamente doce. E provavelmente aí estaria o segredo. Provavelmente, porque essa água nesse estágio poderia proporcionar um pH e talvez fosse esse pH o responsável pelo fator determinador do sexo. O professor Nunes deixa claro que a pesquisa precisa continuar para se ter certeza de que os espermatozoides na água de coco podem gerar, de fato, mais fêmeas do que machos. Mas, de qualquer forma, mesmo sem contar com isso, já está provado que a água de coco é muito mais saudável para os espermatozoides. É um diluente mais eficiente e mais barato que o leite desengordurado usado atualmente no mundo inteiro. No leite, a uma temperatura de 37 graus centígrados, os espermatozoides sobrevivem no máximo durante 6 horas. Já na água de coco, esse tempo é 10 vezes maior. Os espermatozoides ficam vivos até 60 horas. Isso dá mais poder de fecundação para os espermatozoides. Depois de diluído, o sêmen passa então pelo processo de congelamento. As doses vão para esses botijões onde existe nitrogênio líquido. Esse é o único jeito de se conservar o sêmen durante muito tempo. Nesses botijões especiais, a temperatura é de 196 graus abaixo de zero. A grande vantagem da inseminação é essa. Cada porção de sêmen coletado pode render até 20 doses. Na prática, isso quer dizer o seguinte: uma porção de sêmen permite a inseminação de 20 cabras. O criador ainda tem outra vantagem. Na média, a cabra inseminada tem mais filhotes em cada gestação do que ela teria se fosse fecundada naturalmente. Nós introduzimos a dose de sêmen justamente nesse local, isto é, na porção cranial da vagina, que é justamente o local onde, através de uma monta natural, o reprodutor faz naturalmente. Tem uma luzinha aí nesse aparelho que vai nos indicar justamente a entrada da sepse. A cabra está inseminada e provavelmente daqui a 5 meses uma cria será nascida. Daqui a 5 meses vai nascer mais uma cria aí de sêmen diluído em água de coco. Água de coco. Mais uma para a pesquisa do senhor. Mais uma para a pesquisa. Essas cabras devem parir nas próximas horas. Todas elas foram inseminadas como sêmen diluído em água de coco. Uma é esta aqui, que já está quase no ponto, né, professor? Ela já está pronta para parir. Casualmente, essa cabra, inclusive, provavelmente terá uma quantidade de fetos relativamente grande, já que o abdômen dela deixa transparecer e realmente existe mais de 2 ou 3 fetos, provavelmente. Ela já começa a apresentar sintomas? Já. Talvez daqui realmente a pouco tempo ela realmente talvez irá parir. Tá bom, vamos esperar.
fêmea, mas nos outros nascimentos desse lote, o número de fêmeas foi bem maior. Isso confirma os dados da pesquisa que já vem sendo feita aqui há 2 anos. O número de nascimentos de filhotes vem se mantendo nessa proporção. Em cada 100 cabras inseminadas com leite, o número de filhotes chegou a 140. Com a água de coco, o número de cabritos aumenta, vai para 171. Quer dizer, mais filhotes por gestação. Quanto ao sexo, a diferença no número de fêmeas também é considerável. Na inseminação com leite, a porcentagem de fêmeas não passa dos 43%. Com a água de coco, o índice vai para 75%. Isso significa mais fêmeas e maior produtividade para a criação. Os primeiros dados da pesquisa do professor Nunes acabaram despertando o interesse no exterior. E ele foi convidado para discutir o trabalho na França com o Instituto de Pesquisa de Sêmen, um órgão do governo semelhante à Embrapa do Brasil. Este é o aeroporto de Guararapes, em Recife, e o professor José Ferreira Nunes vai embarcar agora, hoje, dia 23 de agosto, para Paris. Mas antes de embarcar, teve que passar por toda uma burocracia aqui do aeroporto para conseguir levar 15 cocos para a França. E a autorização saiu agora, essa daqui, né? Autorização, certificado fitossanitário do Ministério da Agricultura. Quer dizer, ele vai poder levar os 15 cocos. Um sobrou aí, professor? Exato. Basicamente, esses cocos servirão como trabalho nosso para pesquisa bioquímica e nós procuraremos, na medida do possível, determinar o fator provável determinador do sexo. E ele já está liberado para embarcar? Tudo ok. Com coco e tudo? Com coco e tudo. Então, boa viagem, professor. Essa viagem do professor Nunes para a França foi em agosto deste ano. Agora, 3 meses depois, ele está de volta e veio até os estúdios da TV Globo aqui em São Paulo para conversar com a gente e contar como foi a experiência por lá. Professor Nunes, que resultados o senhor obteve lá na França? Bem, Flávia, os resultados foram realmente bem positivos. Nós trabalhamos com o professor Jean-Marie Cortel, o primeiro pesquisador a congelar sêmen de caprinos no mundo. E o comportamento do nosso diluidor foi realmente sensacional e empolgante. E isso foi motivo para que os pesquisadores franceses inseminassem outras espécies animais que não só a cabra. Então, aguardando os resultados. Estamos aguardando resultados e, se positivos, nós esperamos que isso representará uma revolução em termos de reprodução animal, já que sempre o pesquisador mundial buscou o fator determinador do sexo. Se isso ocorre de forma natural, o fator realmente presente dentro da água do coco, isso poderá revolucionar a reprodução animal não só no Brasil, mas no mundo. Agora, professor, o senhor esteve lá na França, né? Mostrou o trabalho, mostrou como se faz. O senhor percebeu que agora a França pode querer ficar com isso como se fosse um trabalho dela? Tememos, mas nós acreditamos perfeitamente que a Embrapa batalhará pela originalidade do trabalho, mesmo porque é um trabalho realmente de reconhecimento internacional, e eu acredito que realmente a originalidade deva ser nossa. Agora, o senhor, como pai da coisa, está com medo? Bastante temeroso, mas nós acreditamos realmente no nosso país e por isso nós batalharemos por isso também. Pois é, gente, depois de anos e anos pesquisando, o Dr. Nunes chega a um resultado surpreendente. E, no fim, ele tem medo de que o Brasil venha a perder o controle sobre os resultados desta sua descoberta. Que essa tecnologia deve ser usada por qualquer país, isso evidentemente não se discute. Mas a autoria, a patente dessa técnica, são brasileiras e devem ficar aqui mesmo no Brasil. Bom, e o Globo Rural termina por aqui. A gente volta no domingo que vem, nesse mesmo horário. Até lá.